Acho que a gente hoje ainda não tem propriamente um jornalismo digital, de raiz. O webjornalismo surge imediatamente depois do início da internet, entrando nas universidades e começando a ter uma significação evidente comercial. Só que na tradicional escala de web 1.0, 2.0, 3.0. 1.0 é praticamente fotografar a página impressa e colocar no ar. 2.0, dar uma viradinha na página e fazer alguma coisa específica. 3.0 começa a ter uma interação maior com a plataforma, trazendo possibilidades de mixagem com a parte de imagem, de som, de vídeo e uma pseudo-interatividade, né? Que agora é que começa a amadurecer em possibilidades concretas. O jornalismo digital ele começou no mundo inteiro, praticamente ao mesmo tempo, então isso o Brasil não fica distante da realidade internacional. O jornalismo online ele começou com uma espécie de tipo de jornalismo impresso na internet. O que significa que você encontrava simplesmente uma transposição do material que você já via no impresso para aquele meio, que era novo para todo mundo. O jornalismo digital é um fenômeno relativamente recente na história do Brasil. Se a gente considerar que a internet chega aqui mais ou menos no final da década de 90, a partir ali de 95, 96, e esse jornalismo digital no início, ele era muito voltado só para replicar o conteúdo do impresso. Depois, a partir dos anos 2000, é que o jornalismo digital passa efetivamente a ser um campo de trabalho, com sites específicos, com uma velocidade específica, com um público específico, e hoje o jornalismo digital ele ganhou vida própria. Ou seja, ele está totalmente separado do jornal impresso, está totalmente separado da televisão e está totalmente separado do rádio e das revistas. No final dos 90, ainda era uma coisa assim, toda redação de jornal tem um aparelho de televisão. Então, tem a pauta do jornal, e o jornal começou a ser desmontado com a perda de alguns lugares-chave. Por exemplo, pauteiro é um lugar que começou a desaparecer. Então, você tem o pauteiro que sumiu, você tem o diagramador que sumiu, a gráfica já tinha sumido, e aí começa a haver um inchaço. Bom, então, passando televisão para a internet. A televisão começou a fazer meio que o papel do pauteiro auxiliar. Então, estava na redação, o editor, os repórteres olhavam, e essa matéria, a gente tem que correr atrás. Só que a televisão ficou para trás da internet. E esse ajuste de como se relaciona a televisão com a internet e com o impresso também ainda está em curso. Ela não tem um desenho. Ela vai começar a se desenhar. Mas acho que o rádio, pensando no jornalismo digital, ele já tinha esse DNA, e ele tem esse DNA que hoje a internet tem. Que é a coisa do imediatismo, da velocidade, do estar próximo, do estar junto, de informar em tempo real. Isso acho que é a principal característica. E outra coisa que eu acho muito bacana em relação ao rádio, e que a internet aproveitou do rádio, é a possibilidade de uma comunicação em mão dupla. Porque a internet ela possibilita, através de rede social, pode ser WhatsApp, Facebook, Twitter, qualquer tipo de rede social, o surgimento de uma pauta. É claro que você tem que checar, você tem que verificar, você tem que saber se aquilo efetivamente está acontecendo, o que era o rádio. As pessoas ligavam para as rádios, enquanto os programas estavam no ar, e diziam, olha, aqui na minha rua está acontecendo isso, olha, tem um problema assim, assim, assado, é um acidente de trânsito, é um tiroteio, é isso, é aquilo, aquilo outro. Então, essa comunicação em mão dupla, que era do rádio, a internet absorveu de maneira perfeita. Eu acho que o jornalismo é uma coisa só e que existem determinados pontos que eles se aprofundam ou podem se aprofundar de acordo com a tecnologia que cerca, as características, que é o caso do meio online. Então, no meio online, você consegue ter uma conversa maior entre formatos. Mas, repito, eu acho que a base do jornalismo está sempre em duas coisas. O principal, do primeiro ao milésimo lugar, é a apuração. Segundo lugar, é a consequência disso, que é a redação. A convergência, como ficou classicamente instituída pelo Henry Jenkins, que é a citação que todo mundo faz, ela não é exatamente uma convergência de meios. Quando ele fala em convergência, e isso é um equívoco disseminado, é uma convergência no sentido de
tudo que a pessoa escuta em diversas plataformas convergir para uma percepção na cabeça do consumidor. Quer dizer, não são os veículos que estão convergindo. É o tema, é o conceito, é a ideia, é o conteúdo que se torna convergente, porque ele parte de diversos lugares e o consumidor é que faz o fechamento da percepção. O processo de convergência, ele mudou totalmente o modo de fazer jornalismo. Embora ainda seja um processo, pelo menos essa é a minha opinião, pouco compreendido pelos veículos de comunicação. E por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente quando você fala em convergência, o conceito geral, a ideia geral, é que convergência se trata de você colocar numa mesma plataforma tudo junto. Então você vai ter lá numa plataforma do site X o texto do jornal, o vídeo da televisão, o áudio do rádio, a foto da revista, e convergência não é isso. Convergência é você explorar da melhor maneira possível cada um dos recursos. Então, do ponto de vista dos meios, é lento. Não é lento porque tecnologicamente é lento. É lento porque comercialmente não interessa. Então, a convergência de mídias começou a acontecer de fato, vamos dizer assim, de 2001 para 2002 começou a acontecer. E virou realidade aí para dentro do jornalismo, aí começou uma outra fase, aí realmente começou uma evolução do jornalismo no meio digital, na hora que você pôde começar a brincar, começar a trabalhar com os outros formatos de mídia e não apenas texto, ilustração, fotografia. A principal característica hoje do jornalismo na web é interatividade. E por interatividade, você também pode considerar a possibilidade de customização de conteúdo. As pessoas hoje elas não querem notícias gerais, elas não querem notícias que não lhe dizem respeito. Por isso que essa customização de conteúdo é hoje um mercado muito forte do jornalismo. Assim como era lá no início, quando o jornalismo era muito voltado para o local, hoje, por incrível que pareça, parece até um paradoxo a gente falar que na internet você tem um jornalismo local, mas você tem a possibilidade disso. Há muito pouco tempo as empresas estão se tocando de que é fundamental descobrir de que maneira elas vão sobreviver economicamente com essa nova plataforma. Por quê? A linguagem da internet, ela não é assim, ela não tem ainda um manual. Dificilmente eu acho até que terá. Mas menos do que o manual para uso, ela tem referências de como subsistir economicamente. O New York Times, por exemplo, abriu e fechou o paywall e eu já perdi a conta. Por quê? Ou abre tudo e aí eles se sentem economicamente vulneráveis, ou fecha uma parte e fica antipático, porque eu leio uma parte da notícia, mas eu não consigo ter acesso a outra, ou fecha tudo e perdem clientes. Então, é uma situação que ainda está em gestação. Com relação à internet, com relação ao jornalismo digital, com relação ao jornalismo do futuro, é um pouco difícil a gente imaginar o que vai acontecer porque a gente não tem muito bola de cristal, isso é fato. Mas eu imagino o seguinte, não dá para você brigar contra a tendência, ou seja, não dá para você ignorar a internet enquanto forma de produzir jornalismo. Brigar com isso é você brigar com o futuro. Não dá para você ignorar a internet ou achar que a internet só tem problema, só é ruim. Não. Você tem que entender o seguinte, qual é a tendência, qual é o direcionamento, para onde isso está caminhando. Por exemplo, um dos grandes avanços proporcionados pela internet é essa interatividade com as pessoas. É o fato de você poder levar o jornalismo em locais onde você não poderia chegar, onde você não poderia estar, porque você não tem braços, porque são locais, às vezes, difíceis de serem acessados. Por outro lado, não dá para você achar que tudo que chega para você é verdade. Aí é aquela velha historinha da pós-verdade, dos boatos que surgem. Então você tem que filtrar. Eu gosto de falar muito que o futuro do conteúdo é a da gestão da informação digital. E a consequência disso é, se você ama produzir informação, seja em que formato for, você tem que gostar também do cara que está do outro lado e da maneira com que ele consome conteúdo. Mas eu tenho uma grande esperança de que essa pulverização de possibilidades editoriais, de perceber um acontecimento, editorializar esse conhecimento, colocar ele numa plataforma e tornar as notícias muito mais rapidamente circulantes,
é uma possibilidade real, concreta. A grande questão é quem e como. Porque uma coisa é a pessoa ser um blogueiro, uma pessoa participar das redes sociais, maravilha. Agora, a capacidade crítica e intelectual de construir uma notícia sem ser manipulado pelos maiores interessados nela, isso exige formação. A gente está frente a um dilema muito sério. Nunca houve tanto dado disponível e nunca houve tanta desinformação. Cria meu website.